Então, boa noite. Mais uma vez, vamos iniciar a nossa live falando hoje sobre uma nova linha, nova linha, não, uma linha, as duas linhas que mais trabalhamos na Umbanda, que são os boiadeiros e os baianos. Então, como sempre fazemos, vamos, antes de mais nada, pedirmos permissão aos nossos guias e orixás, para que possamos ter uma aula completamente abençoada. Então, pedindo licença a nosso Pai Orum, ao nosso Pai Oxóssi, que é o Senhor da Sabedoria e do Conhecimento, e a todos os orixás, nossos anjos, guias e protetores que estão sempre conosco, nossos mestres de magia, para que no dia de hoje possamos passar esse conhecimento com a vossa permissão e a vossa bênção. Que assim seja, permissão concedida. Então, vamos iniciar. Então, existe nos cultos de nação, que nós chamamos de candomblé, um culto fechado, denominado culto a Egungun. É um culto secreto que não pode ser revelado de maneira alguma. É um culto que, na verdade, se reverencia os ancestrais e os médiuns que o recebem as revelações, assim como os profetas de antigamente. Esse culto aos ancestrais existe desde a Roma Antiga. Os orientais, os chineses e os japoneses também cultuam seus antepassados. As religiões budistas também o fazem. O espiritismo kardecista está fundamentado também no culto aos mortos, pois ele é fundamentado nas máximas de Jesus Cristo, que foi um homem que viveu há 2 milênios. Então, o próprio cristianismo é um culto aos mortos, pois é fundamentado em Jesus Cristo, seus santos, e assim se confirma que são os ancestrais, são os nossos espíritos. Então, na verdade, a palavra Ogum, na língua iorubá, que é um culto de nação, Egungun é o espírito, é o culto aos espíritos ancestrais. Egum é o espírito morto, então Egungun é o culto aos espíritos dos mortos. A Umbanda não vai fugir à regra. Então, assim como todas as outras religiões, a Umbanda também cultua Deus e venera seus antepassados ilustres, devotando-lhes respeito, pois sem a existência de nossos antepassados, nós não existiríamos. Então, o culto aos antepassados é tão forte e tão poderoso que a presença deles em forma de heróis nacionais ou outros, exaltam o patriotismo que sustenta os brios de uma nação. Então, por exemplo, no Exército nós temos o grande Duque de Caxias, que ganhou várias batalhas. Nós temos Zumbi dos Palmares, que lutou contra a escravidão. Temos Tiradentes, que nos remete ao exercício do livre-arbítrio, ao direito de nos guiarmos por ele. Então, Pedro I nos trouxe a independência. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea, libertando os escravos da sua escravidão e das crueldades que eram feitas na época. O Marechal Hermes da Fonseca nos deu a República.
essa república que a gente tanto briga para mantê-la, que é a nossa democracia. Lampião. Todo mundo pensa que Lampião era bandido. Na verdade, não. Ele era um guerrilheiro que lutou contra o coronelismo nordestino. Zé Pilintra foi um grande mestre do catimbó. Era juremeiro e rezador dos bons. Então, todos esses heróis, de uma forma ou de outra, porque são heróis, então são cultuados, porque isto faz parte da história, da tradição e dos nossos brios. Porque sem eles, sem essa história, sem essas lutas que eles fizeram enquanto vivos, enquanto encarnados, nós não teríamos o Brasil que nós temos hoje. Nós não seríamos o que somos hoje. Então, como a gente cultua nossos heróis, automaticamente nós estamos cultuando os nossos mortos. São Francisco, na Igreja Católica, é um espírito. Santo Antônio, Nossa Senhora, foram todos encarnados e hoje são espíritos de luz que trabalham a favor da humanidade. São nossos heróis também. E mesmo na Umbanda, a gente faz a sincronicidade, a simbologia, usando, por exemplo, Xangô, Santo Antônio, São João como um Xangô, São Pedro como um Xangô, São Jorge como um Ogum, São Sebastião como um Xóssi. Então existe essa simbologia, são nossos heróis. Então vejam vocês que esse culto automaticamente a gente vem fazendo, só que quando é falado que a gente vai na Umbanda ou num kardecismo e vai incorporar espírito, todo mundo acha o maior dos absurdos. Agora vejam vocês. Quando o padre invoca o Jesus Cristo e bebe o vinho como se fosse o sangue, come o pão da hóstia, né? O pão da vida, como se fosse o corpo de Cristo, é ou não é um culto aos mortos? Então, a gente precisa mostrar ao povo que isso é ignorância, é um preconceito contra a Umbanda, contra os espiritualistas, contra os espiritismos. Por quê? Porque, na verdade, esse culto já existe há milênios. Na Roma Antiga, por exemplo, eles faziam o patrono, o anterior. Por que eles pegavam o mesmo nome do anterior? César I, César II, um era César Augusto, outro era Júlio César. Por quê? Porque eles queriam e cultuavam os mortos como exemplo, como padrão de vida e de luta. Então, vamos acabar com esse medo de dizer que somos umbandistas, porque o pessoal fala, mas vocês trabalham com espíritos. Não se deve mexer com os espíritos. Ué, se você acender uma vela para São Francisco, você está mexendo com o espírito. Então, a única diferença entre nós e as outras religiões é que a gente tem um respeito e a gente tem um amor por eles de uma forma diferente, talvez, das outras religiões. Então, baseado nisso, a Umbanda criou o arquétipo adotado na linha da Umbanda, que são a linha dos baianos. Ou seja, na Umbanda, os eguns se mostram como lhes foi determinado, em que linha eles vão trabalhar para ajudar na evolução da humanidade. Então, uns são espíritos de índios, que nós chamamos de caboclos. Outros, espíritos de velhos benzedores negros,
que misturavam rezas católicas que eles aprenderam quando escravos, através dos jesuítas, e então essas rezas católicas que evocavam Jesus Cristo e os santos com o culto às divindades africanas. Eles faziam uma simbologia e escondiam seus orixás, ou seja, tinham um altar na casa deles, né? Na casa dos escravos tinha o altar, aonde tinham as imagens dos santos, e eles punham uma toalhinha para que embaixo colocasse o equivalente àquele santo, na forma deles trabalharem, os seus orixás. Então, por exemplo, quando um jesuíta chegava e falava que São Jorge era um guerreiro que acabou com o mal, que matou o dragão, automaticamente eles faziam a simbologia. Ah, então, esse São Jorge que matou o dragão, que é guerreiro e que acaba com o mal, é Ogum. Então, o que eles faziam? Eles punham São Jorge em cima do altar e a pedrinha de ferro, a hematita, ou um pedaço de ferro para Ogum. É assim que eles driblaram os jesuítas e os senhores de engenho. Então, os baianos, na verdade, foi uma homenagem da Umbanda aos pais e mães de santo da Bahia. Mas não só da Bahia, porque pais e mães de santo há e houve em todos os recantos do país. Então, foi uma forma de homenageá-los, criando a linha dos baianos. Então, assim, nós cultuamos em todas as religiões dos nossos ancestrais famosos. Então, pegamos a linha dos baianos, que é um povo alegre, curioso, intrometido, extrovertido, dos sacerdotes, dos orixás, na Bahia de Todos os Santos. Então, essa alegria do baiano agregou-se a esse arquétipo dos pais e mães de santo, que trabalharam quando encarnados. Então, o arquétipo dos baianos foi criado justamente numa linha capaz de sustentar o culto dos orixás no Brasil. Assim, eles puderam voltar em espírito e continuar a ajudar os encarnados com suas magias, suas rezas, suas quizilas, suas mirongas, seus feitiços e assim por diante. Então, o que é o culto? O culto é uma forma de reverenciarmos aqueles que um dia foram os heróis da nossa história. Agora, dentro do culto da Umbanda com os baianos, os nomes é o culto da verdade. Ou seja, mesmo que nós tenhamos algum espírito que foi um herói nacional, na Bahia ou em outros casos, ou um pai de santo muito famoso, seus nomes são ocultos e eles simbolicamente arranjam um nome pelo qual eles são conhecidos. Então, por exemplo, nós temos o baiano Zé do Coco, temos seu Zé Pilintra, temos o baiano que se apresenta como Lampião, como Maria Bonita, como Curisco, como Zé da Bahia, Zé do Coqueiro, e assim por diante. Zé Ferino, Cícero Costa,
que na verdade foi um dos braços direitos do grupo de Lampião. Dizem até que Cícero Costa era o único, e ele não era baiano, era da Paraíba, que fez o primeiro e o segundo ano primários, antes de entrar para o bando. Então, era o único que sabia escrever. E ele que escrevia as cartinhas para todo o bando que queriam mandar para as namoradas, para as mães, para as esposas. Então, Cícero Costa é que era o escritor que fazia as atas. Então, ele que, inclusive, contou em muitas das cartas o que realmente eles sofreram de perseguição. E muitas das coisas que falaram que eles fizeram, mataram, aconteceram, estupraram, não é verdade. Eles eram guerrilheiros, isso sim. E brigavam com a polícia também, que eles chamavam de macacos. Por quê? Porque quando menos se esperava, eles pulavam em cima do bando. Então, eles começaram a chamá-los de macacos. Então, tanto que tem um ponto em que eles falam para cuidar que tem macaco no terreiro. Então, o que é macaco no terreiro? É um espião. É alguém que está ali, seja em carne ou em espírito, que possa estar destinado a atrapalhar os trabalhos. Então, esses nomes que os nossos baianos tomam como simbologia englobam várias correntes espirituais formadas pelos sacerdotes, pelos mestres catimbozeiros e pelos rezadores nordestinos. Veja você, 500 anos é muito tempo. E no astral cristalizou-se um conjunto de espíritos fortes, aguerridos e capazes de proezas dignas de grandes heróis nacionais. Então, nós temos na corrente de baianos vários heróis que não são menos nem usam os seus nomes verdadeiros. Eles usam simbolicamente os nomes de acordo de onde eles vieram. Então, Zé do Coco está na cara que é da Bahia. Zé da Bahia só pode ser da Bahia. Mas tem os baianos que vêm na linha de baianos e que são da Paraíba, do Piauí, de outros lugares, da Fortaleza, de Pernambuco. Enfim, temos espíritos de todas as partes do Brasil. Temos espíritos gaúchos. Só que como eles vêm no arquétipo baiano, eles vêm com a fonologia da Bahia, falando como baiano, brincando como baiano, com a alegria que o baiano tem, o charme que os baianos têm. Então, eles usam o arquétipo de acordo com a linha que eles incorporam e de acordo com aquilo que realmente representa a linha em que eles estão trabalhando. Então, terminando a linha de baianos, então, na Umbanda, esses heróis são desconhecidos e, quando encarnados, dedicaram suas vidas ao trabalho anônimo de consolar e amparar os aflitos e os desesperados. Então, vejam vocês que esses pais e mães de santo, quando a gente diz assim, morreu, vai descansar, não é bem. Temos vários pais e mães de santo trabalhando na linha dos baianos.
para continuar o que vinham fazendo na terra, ou porque eles querem trabalhar ainda, ou até para pagar algum resgate kármico que possam ter deixado de fazer. Então, agradecemos a essa linha e salvamos a Bahia. Então, saravá, a Bahia de Todos os Santos. Saravá, a linha dos baianos. Sejam sempre bem-vindos aos nossos terreiros. Continuando, então, agora vamos falar dos boiadeiros. Boiadeiros são os espíritos que se manifestam nessa linha, que são guerreiros ou valiosos, valorosos, sisudos e de pouca conversa, mas de muitas ações. Sabe por quê? Porque a maioria foi aqueles que desbravaram os campos e os sertões do Brasil. Foram tocadores de boiadas, foram pastoreadores, vaqueiros, domadores de cavalo e até soldados da cavalaria. Né? Alguns foram soldados da cavalaria. Eles trabalham nessa linha com o laço e o chicote, que são seus instrumentos mágicos de trabalho, e eventualmente usam guias, mas sempre de sementes, nunca de cristais ou pedras. Alguns deles usam o berrante. Então vocês vão falar, mas por quê? Porque são instrumentos mágicos. Para que se usava? Para que se usava o berrante, por exemplo? Era para reunir a boiada. A boiada sabia a hora de ir embora para o curral quando tocava o berrante. Então, quando um boiadeiro toca um berrante ou trabalha com berrante, é porque eles estão querendo chamar todo o bando deles da linha em que ele está prestando serviço para ajudar no descarrego, para ajudar naquele trabalho que ele veio efetivamente fazer. Então, seus pontos cantados são sempre com referência a viagens em lombo de cavalo, reunir as boiadas, sobre as poeiras e os tipos de viagens que eles usavam, sobre os campos aonde eles viviam. Então, são espíritos que passaram a maior parte do tempo de suas vidas montados em lombo de cavalo. Então, é muito comum os videntes virem quando entra um boiadeiro e esse boiadeiro vem montado no seu cavalo. Porque, para quem não sabe, existe um mundo paralelo aonde nós temos o mundo dos animais. E, por incrível que pareça, esses cavalos também têm uma união, às vezes, com aquele espírito. E vem e ajuda no trabalho. Porque os médiuns animais são o cachorro, o lobo, o cavalo e o porco. Quem não se lembra que Jesus, quando tirou um espírito da pior qualidade, tirou do corpo
do doente e jogou no porco. Lembram-se quando eu falei sobre corporação de transporte? Então, Jesus nada mais fez do que mandar transportar um espírito obsessor que estava naquele corpo humano para o corpo do animal. Por quê? Porque no animal é mais fácil ele se desvencilhar do que no humano. Porque no humano ele usa a força vital da pessoa que ele está obsediando. Enquanto que no animal, não. No animal, ele não quer nem saber, ele sai loguinho. E aí é quando os guardiões pegam e levam para a dimensão que ele merece. Então, a linha de boiadeiros é sustentada em um dos mistérios de Ogum. Por quê? Quem é o cavaleiro de Aruanda? Ogum. Então, assim como quando encarnados, eles tocavam a boiada, laçavam e traziam de volta o boi desgarrado, aquele que estava atolado na lama, aquele que foi arrastado pelos temporais, aquele que se embrenhou nas matas e se perdeu, aquele que foi arrastado pela correnteza na travessia. Então, tem tudo a ver com o trabalho realizado na Umbanda. Trabalho esse realizado por esses destemidos espíritos, que são os boiadeiros de Umbanda. Seus pontos cantados falam de ventanias, poeiras, enxurradas e outros simbolismos que indicam o seu campo de ação. São os bois desgarrados do grande rebanho que eles vão buscar. Tanto que eles têm uma nomenclatura própria para designar o que eles estão fazendo naquele momento. Então, eu vou dar para vocês essa nomenclatura para vocês entenderem quando um boiadeiro vem e chama alguém, por exemplo. Vamos trabalhar no cavalo. Cavalo é igual a médium. Por quê? Porque o espírito monta no médium, entre aspas, né? É uma simbologia. Na verdade, ele não monta totalmente, ele encosta. O espírito do médium se afasta metade e o espírito que vem trabalhar encosta metade. Então, é por isso que nós chamamos de cavalo, porque é metade. Boi, o que vem a ser quando ele fala assim, ih, é esse boi aqui? Desculpe, falo muito. Quando um boiadeiro fala para você, menino, você é um boi, significa que você é muito acomodado. É um espírito que está parado no tempo e no espaço. Quando ele fala, vamos pegar a boiada, significa que é um grupo de espíritos desgarrados e que vai ser reunido por eles e reconduzidos lentamente às sendas da evolução. Quando eles dizem, vamos laçar, significa recolher as forças dos espíritos rebelados. Na marra, vamos laçar o boi. Significa que vai lançar, vai amarrar, vai recolher na marra os espíritos rebelados.
Quando diz assim, esse boi está atolado, são espíritos que afundaram nos lamaçais e nas regiões pantanosas. Porque no umbral, de acordo com o que cada um desses espíritos fizeram, eles podem se sentir como se estivessem num lamaçal, como se eles estivessem presos num lodaçal, no pântano. Então, quando ele fala que esse boi está atolado, significa isso. Um boi acoitado. Um boi acoitado é aquele que foi preso pelos temporais, ou seja, são eguns caídos nos domínios de Inhansã e do tempo. Ou seja, quando nós fazemos o passamento, o corpo vai para o cemitério. Eu já disse que a maioria das vezes a gente fica 7 dias preso, o espírito, né, fica preso naquele corpo. Então, Inhansã é a orixá que encaminha esses espíritos que desencarnaram. E dependendo do que esses espíritos fizeram, então eles podem se tornar espíritos caídos nos desvios da luxúria, da maldade. Aí, nesses tipos de acoitados, são aqueles que foram estupradores, pedófilos, aqueles que fizeram mal às pessoas, fizeram sofrer. Às vezes chegaram a matar pessoas, né? a cometerem crimes. Então, aí sim, eles vão ficar presos, Inhansã não deixa e entrega para a linha dos boiadeiros, que vai tentar resgatar da onde eles estão. Açoite ou chicote é um instrumento mágico que é de Inhansã e é feito de fios de crina. Quando ela vai receber um espírito que é difícil de segurar, é quando ela mexe com o seu açoite ou chicote, também chamado de eiro, e que pode causar como um chicote mesmo em cima da pessoa. A dor é equivalente, no espírito, claro. Laço é um outro instrumento do tempo e tem a ver com as ondas espiraladas de Inhansã. Então, existe esse laço que a gente tem trabalhando com o boiadeiro, e tem até um ponto que diz: eu sou boiadeiro e uso meu laço, e na laçada eu prendo quem merece. Então, ou seja, nesse laço ele é enrolado, tem aquelas, no Rio Grande do Sul tem aquelas que são até boiadeiras. Por quê? Porque Inhansã é movimento, e Inhansã, ela trabalha no espiral da energia. Então, quando um boiadeiro passa a usar um laço num descarrego, que a coisa está perigosa, está precisando da força de Inhansã. Bois afogados são espíritos que caíram ou
nas águas profundas das paixões humanas, ou até que fizeram ou promoveram até assassinatos de pessoas que eles jogaram no mar, no rio. Então, esses espíritos, quando fazem o passamento, eles se sentem como se eles estivessem em águas profundas. Então, é aí que eles falam. Tem os boi arrastados, que são espíritos arrastados pela turbulência da vida. Aqueles que não tiveram condição nenhuma de se safar das armadilhas que a vida nos impõe, das tentações. Seja para um lado humano ou criminoso. Bois que se embrenharam nas matas e se perderam. São espíritos que agiram de forma errada nos domínios de Oxóssi. Aí tem porém. Aqueles que desmatam as matas apenas por ganância, aqueles que invadem fazendas, aqueles que destroem a nossa Amazônia, esses são chamados de que se embrenharam nas matas. Então, eles recebem o castigo de Oxóssi, porque se embrenharam e acabaram com a energia virgem que existe nas matas e nas florestas. Então, esse tipo de espíritos são espíritos de poceiros, são espíritos de pessoas gananciosas que usaram da sua influência, da sua força, para acabar com a natureza, sempre de forma própria. É por isso que os índios, eles têm uma energia, uma união com a natureza, porque eles conhecem a força de Oxóssi quando é para brigar. Existem os bois atolados na lama, que eu já falei, que são os espíritos caídos, principalmente nos domínios de Nanamburuque. Então, são espíritos que, de uma forma ou de outra, forçaram uma energia telúrica ou, por exemplo, que desovaram um corpo num lamaçal, num rio sujo, uma lagoa, para que ninguém encontrasse. Então, esses espíritos invadiram os domínios de Nanã. E aí vão ser laçados, porque são bois atolados. E tem ainda os bois perdidos nos pantanais, que são espíritos que se entregaram às incertezas das emoções. Existem duas coisas. Uma coisa é sentimento, outra coisa é emoção. É a emoção do momento. São os instintos humanos selvagens. São os instintos do sexo mal conduzido, que ofenderam ou fizeram mal a outras pessoas através do sexo. Esses são chamados de bois perdidos no Pantanal. Então, essa nomenclatura, dependendo de como ele chama aquele espírito, a gente sabe o que o espírito fez de maldade. Então, na verdade, os boiadeiros são espíritos que conduzem os espíritos que se perderam e que precisam ser reconduzidos à sua evolução humana. Eles são espíritos que trabalham diretamente
sobre o trono de Ogum do tempo e dos outros orixás, quando necessário. Então, Ogum é o senhor das demandas. Ele quebra as demandas, ele guerreia por nós. Yansan é a senhora dos eguns. É aquela que cuida do nosso espírito assim que a gente faz o passamento. E Logunã é a senhora do tempo cronológico, que antigamente era chamado de Cronos. Então, como vocês podem ver, é uma linha que, junto com Ogum, demandam com as forças das trevas para a libertação e conscientização dos espíritos amparados por Yansan. É uma linha transitória e, quando ele vem para trabalhar, torna-se um tocador de boiada. O que a gente quer dizer quando fala transitória? É uma linha em que esses espíritos, tanto a dos baianos como a dos boiadeiros, podem, dependendo daquilo que fizeram enquanto encarnados, terem passado pelas linhas de Exu. E aí, através do seu trabalho, conseguiram sua evolução e, então, podem trabalhar na linha dos arquétipos de baianos e de boiadeiros para a evolução. Por isso que eles têm essa força contra o baixo astral. Porque eles conhecem todas as malícias de quando as pessoas tentam, no baixo astral, fugir para perturbar os encarnados. Então, assim como nós tivemos os baianos, a sua bendita Bahia, nós temos os boiadeiros que trabalham também em todos os recantos do Brasil. E a nossa saudação para esses boiadeiros é Jetuá, boiadeiros. Sejam sempre bem-vindos e que nós possamos contar sempre com essa energia bem fazeja dessa linha maravilhosa, tanto dos baianos como dos boiadeiros. Mais uma vez, nós estamos encerrando hoje o trabalho, essa live, mas desejando do fundo do coração que vocês tenham captado tudo de bom que essas duas linhas podem oferecer a nós, pobres encarnados, que estamos aqui em busca da nossa evolução. E assim, eu agradeço a vocês por estarem aqui conosco hoje de novo. Agradeço a nosso Pai Olorum, a nosso Pai Oxóssi, a todos os orixás que nos abençoam e estão conosco. Agradecemos aos nossos anjos, guias e protetores pelo dia de hoje, por essa aula, por essa assistência. E que recebamos a bênção que nós merecemos, para que hoje nós tenhamos sido melhores do que fomos ontem e, quem sabe, amanhã sermos melhores do que somos hoje. Fiquem com as bênçãos dos orixás e até a próxima aula. Uma boa noite a todos.